Deus fala com Samuel numa visão. Lemos com a guia à luz do Espírito Santo. Amém. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então correu onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamou? Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e deitou-se. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Amém. Uma palavra bastante conhecida, porém o contexto do final eu vejo muito pouco lida, porque é uma sentença de Deus. Se você está acompanhando uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, deve ter percebido que algumas palavras estão diferentes. Essa é uma Bíblia de estudo, mas o contexto é o mesmo. A história é a mesma. O que acontece? A história vai dizer que os filhos de Eli não serviam e não seguiam o exemplo do pai. Se corrompem, há muita situação de pecado, fazem tudo aquilo que Deus não se agrada. E Deus pesaria a mão sobre a casa de Eli. E a história vai dizer que ele já sendo velho, agora Deus usa Samuel para falar. Deus manda uma visão para o Samuelzinho, que agora com uma idade de moço, essa época ele já vivia no templo, né? No tabernáculo, ele já vivia lá. Então a história se trata já com Samuel na idade de menino, já conhecendo. A história de Samuel começa no ventre de Ana. A história de Ana começa numa vida que, para quem olha, sem futuro. Numa vida que, para quem olha, não tinha jeito.
estéril. Mas o semblante de Ana começa a mudar através de uma palavra enviada a esse mesmo sacerdote, Eli, que olha para ela, todos vão saber, e ela só mexia com os lábios, foi tratada como embriagada, mas foi dada uma ordem através do Senhor que passasse a ela, que o desejo dela seria concebido. E nasce de Ana estéril, nada mais, nada menos que um menino prodígio. Nasce Samuel, presta atenção nesse El. Esse El é a tradução de El Shaddai, Elohim, que é a tradução para Deus. Então Deus empresta o teu nome, sobrenome para o menino Samuel. Então Deus tinha ali um acontecimento extraordinário em que Deus se manifestaria através de Samuel, que foi entregue através de uma promessa, de um voto de Ana, que quando o menino se desmamasse, na época, leva mais ou menos 3 anos, o povo para tirar, para liberar uma criança, para que fosse levada até o templo, para que a mãe doasse, para que a mãe votasse. Então, na época, os judeus tinham que tratar, amamentar, por dizer melhor, uma criança até os 3 anos de idade. E assim ela faz, sobre a promessa de que deixariam no templo para que ele fosse um sacerdote, um profeta, enfim, um homem de Deus, e que também sobre a tua cabeça não passaria navalha, exatamente como foi feito com Sansão. E o chamado de Samuel como profeta, essa passagem conta como o Senhor chamou Samuel como profeta. E exatamente nesse instante acontece o chamado de Samuel, quando o sacerdote vem dizer para ele: olha, quando a pessoa te chamar, quando você ouvir a voz, você fala: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Então, nesse instante, Samuel conhece a voz de Deus, que até então para ele era insignificante, ele não sabia o que era isso. Nesse instante, o profeta, de agora menino, Samuel, conhece o chamado e a voz de Deus. E ele começa a viver essa situação. Ele começa a entender que Deus começa a trabalhar na vida dele. O chamado acontece. Mas esse chamado acontece exatamente no momento difícil da casa de Eli, aonde a mão de Deus começa a ser pesado para aquela família. E aí, a mão de Deus começa a cobrar da família de Eli, dentre os quais os filhos, tudo aquilo que tinha feito de errado. Então Deus usa o menino Samuel, pequeno, filho da promessa, de uma mãe estéril, sem pai até então, porque ele foi entregue ao sacerdócio, viveu no templo, se consagrou, se purificou. Deus encontra nele um vaso perfeito para ser usado na boca a palavra do próprio Deus. Glória a Deus. Então a história vem dizer que por 3 vezes é anunciado o nome Samuel e ele não entende. Mas a direção que ele dá para ele: quando Deus te chamar, quando alguém te falar mais uma vez, que você ouvir, responde: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Pois bem, hoje o caminho que Deus nos toma aqui, para levar a palavra de Deus até a tua casa, será que eu e você compreendemos a voz de Deus? Será que nós estamos compreendendo o que Deus quer para a minha vida e a sua? Será que nós estamos de fato
dentro do santuário, dentro do propósito de Deus, tentando entender o que Ele quer para a minha vida e a sua? Será que eu e você aceitamos o chamado de Deus na nossa vida? Será que esta aliança que você fez com Deus, esse concerto que nós fizemos com Deus, estamos compreendendo o que Ele quer de nós? Ou nós estamos vivendo o superficial da vida, colhendo só aquilo que nos interessa e deixamos Deus de lado para agir segundo a minha atitude, o meu desejo, a minha vontade? Será que a nossa vida está no altar? Será que nós estamos vivendo o chamado de Deus? Eu preciso entender primeiro o meu nascimento, qual é o propósito, o que eu quero para a minha vida, nascimento espiritual, porque o material foi Deus que preparou na prova de existência dele, dando fôlego de vida para mim, para você, mas o espiritual foi nós que aceitamos Jesus Cristo na nossa vida. Em que posição o meu chamado está? E a palavra não está tratando de pregador, não está tratando do profeta, não está tratando do ancião, do pastor, do presbítero, da pastora, não. A palavra está tratando com aquele que Deus tem um chamado. E qual é o nosso chamado? Você aceita Jesus como teu Salvador? Você quer que Ele tome conta da tua vida material e espiritual? Sim, eu quero, Senhor. Toma conta da minha vida. E por hora nós abrimos o coração e nos entregamos a Ele. Mas o tempo foi passando, as coisas vai se esfriando. A prova que bateu no meu sentimento, a prova que bateu no meu coração, a prova que fez eu abaixar a cabeça, a prova que me tirou da presença de Deus. O Espírito Santo já não manifesta mais na minha vida, o Espírito Santo já não toma conta mais do meu ser. Em lugar de adorar, agora eu só tenho reclamação e ressentimento. Vou criando um coração todo cheio, machucado de tanto problema da vida, tentando se defender de uma palavra aqui, tentando se defender de uma atitude ali. Mas será que eu estou vivendo o chamado, ou estou vivendo guiado pela mão do diabo? Tudo aquilo que ele me oferece, eu vou alimentando a minha alma, o meu espírito, o meu pensamento, e vou renunciando Deus da minha vida, e esquecemos o chamado. Para que nós fomos chamados? Para servir a Deus em novidade de vida, em espírito e em verdade. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar de Deus na nossa vida. O meu coração precisa estar cheio daquilo que é do céu, daquilo que é trazido até a minha alma, e isso é falando de espiritual. O diabo não tem nada para nos ofertar, o diabo não tem nada para me dar, o diabo não pode mudar a minha vida. Então para que dar tanta atenção para aquele que não fez o meu chamado? Eu preciso dar atenção para aquele que me chamou, para aquele que me buscou, para aquele que me arrancou da lona, para aquele que me tirou do abismo, para aquele que conquistou o meu coração, para aquele que me libertou das drogas, aquele que me tirou do cigarro, do vício da maconha, do vício da marginalidade, da prostituição, daquele que separou a minha vida do adultério, arrancou eu do meio de um povo que só sabia louvar o diabo, ficar pelas esquinas, pelos botecos, pelos balados, pelos bares. Irmã, irmão, Deus separou nós para ser um povo zeloso, diferente, especial, com boas obras. Isso é a palavra que diz. Esse é o nosso chamado. Quando você ouviu a voz de Deus, você entendeu ela, fez um concerto com Deus. Eu também fiz. Esse é o chamado, o povo da grande tribulação. Glória a Deus. E às vezes nós não entendemos chamado, nós não entendemos, acha que é só para o cooperador, para o presbítero, para o pastor, para o bispo, para não sei mais quem. Não, o chamado é de todos nós. Como que a minha vida vai mudar se ela não está debaixo do altar? Se nós não entendemos chamado, se o menino Samuel não entendesse o chamado com a ajuda de Eli, ele estava até hoje lá tentando escutar. O que é isso? Correndo de lado para o outro.
A tua vida pode estar desse jeito, de cabeça para baixo, dando cabeçada aqui, outra lá, tentando encontrar, entender o que é na tua vida, porque você perdeu o chamado, glória a Deus, você desentendeu com Deus por um tempo, teu ouvido encheu de comichão, cheio de cera, espiritualmente falando, e você não consegue entender a palavra e nem a voz de Deus, mas a partir desta palavra, em nome de Jesus, que Deus possa estar limpando o teu ouvido espiritual, para você entender o teu chamado que é de Deus, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. E nós vivemos essa inconstância, porque no momento, nós perdemos o chamado, em um momento qualquer desta vida, nós soltamos da mão de Deus. Muitos fazem por causa da riqueza, outros por causa da grandeza, outros por causa do poder, outros por causa do ego, outros por causa da razão, outros por causa do ressentimento, outros por causa da agonia, outros por causa da tristeza, outros por causa de um prato melhor, mais saboroso. Tudo isso que o diabo vai oferecendo para a minha vida e a tua, e nós vamos esquecendo o chamado de Deus. Para que é que nós viemos aqui? Por que que Jesus Cristo morreu na cruz? Por que que o povo viveu tantos anos para chegar na Canaã? Por que que Deus revelou tanta profecia ao profeta João, tanta visão para ele? Por que que Pedro serviu Jesus Cristo? Por que que Paulo passou por esses lugares? Glória a Deus. E nós vamos esquecendo, irmã, irmão, tudo isso que está na história da Bíblia faz parte do nosso chamado, e nós não podemos renunciar a isso. Escuta a voz de Deus do teu coração, dizendo para você: levanta, toma a tua cruz e anda. Glória a Deus. Levanta, continua lutando. Deus quer você de pé, com os teus ouvidos abertos para ouvir o chamado dele. É para você continuar aí. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Por um tempo nós vamos deixando, e as coisas vai chegando no nosso ouvido, e aquilo vai descendo no nosso coração, e nós começamos a tratar o veneno como alimento da alma. Oh glória! O pensamento negativo como desejo do coração, e entra a discórdia, entra o desentendimento. Você não entende mais sua esposa, você não entende mais seu esposo, você não entende mais o seu chefe, você não entende mais a igreja, você não entende mais o patrão, você não entende mais ninguém na tua vida. A tua razão é muito maior do que os outros estão do teu lado. Não importa se ama ou não, eu quero agir pela minha razão, e Deus vai se afastando, o chamado vai ficando para trás. Mas no nome de Jesus Cristo, teu filho, que a simplicidade e a humildade possa entrar, para você reconhecer que você errou, deve perdão, pedido de perdão, voltar atrás daquilo que você falou, naquilo que você praticou, e que está destruindo o teu chamado, começando na tua família, na tua casa. Oh glória! A maior bem-aventurança que o homem e a mulher pode ter é reconhecer o erro e pedir perdão daquilo que fez. Eu estou perdendo o meu chamado, eu sinto que Deus já não manifesta mais a tua presença em mim, eu sinto que Deus está se afastando, está dando tudo errado na minha vida. É porque você perdeu o chamado. Em algum momento da tua vida você largou da mão de Deus e ele se afastou de você. Oh glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. Quantas coisas nós vamos ver aqui que Deus realizou através do Samuel. Quantas coisas. 3 vezes ele ouviu a voz de Deus. Aí eu me pergunto, e se não existisse o Eli? Irmão, quantas vezes você já ouviu a voz de Deus, e se não existisse a palavra? Oh glória!
E se Deus não tivesse misericórdia da tua vida, onde você estava hoje? Oh, aleluia! Quantas vezes a palavra encaixou na tua vida como uma engrenagem, e você rodou por 3, 4 dias, depois esqueceu tudo, glória a Deus. É porque Deus ama tanto a tua alma, que está te dando mais uma chance de você compreender, oh, aleluia. Faz uma análise de consciência, quanto Deus te ama, para mais uma vez chamar o teu nome. Acorda, você tem um chamado, não é de ministério, o teu chamado é para ser crente, é para servir a Deus, é para dar testemunho, é para falar de Cristo, é para amar a tua família, respeitar os teus filhos, oh aleluia, dar fruto do Espírito Santo. Este é o teu chamado. Não abandone mais a Deus, glória a Deus, o mesmo Deus que deu a oportunidade para que Samuel o conhecesse, sendo novo, sendo um garoto. É o mesmo Deus que manifesta na minha vida e na tua o tempo todo. Portas são abertas constantemente, mas nós estamos despreparados e não percebemos. Sinais são dados na minha vida e na tua constantemente, e nós não percebemos. Oh, aleluia! Deus já deve ter dado de frente na tua estrada, na tua vida, nos teus caminhos, e você não a percebeu, glória a Deus, porque o teu chamado não estava em comunhão, mas hoje Deus deu de frente na tua vida, para ver que Ele está aí, presencialmente. Você pode sentir Ele, você pode tocar nele, isso é real, glória a Deus, porque Deus está tratando da tua alma, do teu interior, que o homem não toca, glória a Deus, oh aleluia. Aceite o chamado de Deus na tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.